Atos capítulo 2. Vou fazer a leitura de todo o texto. E eu queria que você prestasse bastante atenção. É um texto histórico. Dentro da literatura bíblica, a Bíblia tem vários gêneros literários. Esse é um livro histórico. Porque o que está aqui aconteceu. Houve um dia que isso aconteceu. E antes de eu começar essa exposição, eu queria reforçar algumas coisas. E há um valor aqui. Nós somos uma igreja de origem reformada. A Reforma Protestante, que tem início em 1517, ela é um movimento que vai trazer a igreja de volta às suas origens. E a primeira coisa que a Reforma vai restaurar é um primeiro pilar que é só a Escritura. Para os reformados, só a Escritura significa toda a Escritura. O que eles queriam dizer isso? Que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia toda é a palavra de Deus. Quando um hebreu ou judeu ia falar de palavra de Deus, ele estava dizendo de ato criativo. Ele estava falando de conhecimento revelador. Quando um hebreu está falando de palavra, ele está falando de haja luz, haja o homem. É o poder de Deus que opera, cria, transforma e restaura. Eu estou dizendo isso porque os reformadores diziam: a palavra de Deus está encerrada na Bíblia. Quando eu estou dizendo encerrada, ela está fechada ali. Por isso, quando vocês se aproximam da primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, para nós tem um pilar. A Bíblia toda é a palavra de Deus. A gente não abre mão disso. Vocês perceberão nos próximos 10 anos, e anotem isso, que mais do que nunca a Bíblia vai ser solapada, e a autoridade da Bíblia vai ser solapada por duas coisas. Primeiro, pela nossa experiência. A nossa experiência vai ser colocada acima da normatividade da palavra de Deus. Anotem o que eu estou falando. E a segunda coisa, um argumento que vai aparecer é que Jesus Cristo é a palavra de Deus e a Bíblia não. A Bíblia vai ser a palavra de Deus só onde ela fala de Jesus. Cuidado com isso. Isso não é verdade. Jesus é a palavra eterna de Deus, porque Ele é Deus. E todo o conhecimento que Ele traz é o conhecimento de Deus. Mas vocês só conhecem Jesus pela Bíblia. Cuidado com isso. Em tempos de pastores online, igrejas online, cursos da internet, a gente pode entrar em vários becos sem saída e virarmos um clube que faz boas ações e que fala de amor. Mas isso não é igreja. Prestem atenção nisso. Pecado é mais do que não amar, seja lá isso que for. Pecado é o que Deus diz que é pecado. E vocês só conhecem isso pela Bíblia. E não pela experiência sensorial de vocês. E não escolhendo textos para conduzir e formar uma doutrina que na verdade vai ser uma ideologia. Cuidado com isso. Todos vocês que se aproximam de nós, eu faço questão e vou falar isso várias vezes. Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse.
E nós não abrimos mão disso. Deus usou apóstolos e profetas, inspirados e cheios do Espírito Santo, para falar qual é o seu propósito para a humanidade. E isso está na Escritura. E a gente não vai relativizar isso. Joia? Atos capítulo 2, porque eu quero conversar com vocês sobre esse texto. Atos 2. Primeiro livro depois dos 4 evangelhos. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Prestem atenção nesse verso. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito, das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, da ilha de Creta e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz, dirigiu-se à multidão, e o que Pedro diz? Olha para cá. Verso 1, onde eles estão? Onde eles estão? Jerusalém. Por que eles estão em Jerusalém? E quem são eles? Eles são os discípulos. O que acabou de acontecer? Jesus Cristo, no capítulo 1, acabou de subir aos céus. A teologia diz que Jesus foi entronizado. Ó a palavra, em trono. Jesus sentou no trono. Ok? À direita do Pai. Os discípulos estão em Jerusalém, porque o Senhor Jesus, Lucas capítulo 24, disse: quando eu subir, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles estão sentados, esperando o que vai acontecer. Da Páscoa a Pentecoste, 40 dias. 40 dias. Eles estão nessa ideia de vendo Jesus na ressurreição. O que acontece? 40 dias não, 50 dias. O que acontece entre ressurreição de Jesus? O que está acontecendo? O que essa história de poder? Chegou a festa de Pentecoste. Na festa da Páscoa, todo mundo vinha a Jerusalém. 50 dias depois, em Pentecoste, por isso que é penta, né, Rômulo? São 50 dias depois, em Pentecoste, eles estão de novo em Jerusalém. Percebam que quem está em Jerusalém, observem os versos 9, 10 e 11.
Tem gente, Parto e Medopérsia. Tem gente da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia. Tem gente da Frígia, da Panfilha. Tem gente do Egito. Tem gente da Líbia. Tem gente de Roma. Olha o verso 11. Tem judeu, mas também tem gente que se converteu ao judaísmo. Tem cretense, tem árabe, tem gente de tudo quanto é lado. Essa gente está em Jerusalém. O que eles estão fazendo? Comemorando a festa de Pentecoste. Eles estão comemorando, primeiro comemoraram a libertação do Egito. Agora eles estão comemorando o Deus que os sustentou no deserto. Eles estão comemorando isso. A cidade está cheia. Gente que fala todo tipo de língua. Tem gente de vários lugares do mundo. O que aconteceu? Os apóstolos estão numa espécie de sobrado e o Espírito Santo caiu sobre eles. Quando o Espírito Santo caiu sobre eles, o que começou a fazer? O que aconteceu? Eles começaram a falar, verso 11 e 12. Olha comigo. Verso 11. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Os apóstolos começam a falar em outras línguas as grandezas de Deus. Olha para cá. Olha o verso 12. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Por quê? Porque essa gente dos quatro cantos da terra está vendo apóstolos, judeus e galileus falarem coisas que glorificam a Deus, mas não em aramaico, não em hebraico. Eles estão, que era a língua materna deles, nesse caso o aramaico, ou até o hebraico da Torá antiga. Eles estão ouvindo essas pessoas falarem com eles na língua deles. E eles estão se perguntando: o que isso significa? Então, por favor, o primeiro mito que precisa ser tirado é que dom de língua é falar labachúria. Não é disso. Porque tem vários de vocês que nunca se sentiram espirituais, porque não falam alguma coisa que eu não sei, uma linguagem paralela que inventaram por aí. Isso não está na Bíblia. E isso não é Pentecoste. E isso não é sinal de espiritualidade. O que é que está acontecendo? E é isso que o Pedro vai explicar agora. Porque alguns estão falando, eles estão falando das grandezas de Deus. Já tem outros falando assim: esses caras estão bêbados. Os caras estão de fogo, estão falando uns troços aí que nós não estamos nem entendendo direito. Eles estão falando idiomas. Eles estão falando línguas que as pessoas entendem. Língua que romano entende, egípcio entende, árabe entende. E o que são essas línguas? Eles estão falando as grandezas de Deus. Isso é o Pentecoste. Agora o Pedro vai explicar o que é isso. Então vejamos o que o Pedro vai explicar. Verso 14. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Pedro vai explicar esse fenômeno. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã, gente. Ainda. É carnaval, mas é 9 da manhã ainda. O pessoal não começou a tomar uma, tá? Calma. O bloco não saiu. Vocês estão pensando que o pessoal está enrolando? Não está. Tá? Pedro está dizendo 9 da manhã, gente. Não está na hora ainda. 16. Ao contrário,
Isso é o que foi predito pelo profeta Joel, capítulo 2. Olha o que o profeta Joel, um profeta menor, está dizendo. Nos últimos dias, ou seja, quando o reino de Deus foi instaurado, nos últimos dias, significa que o reino de Deus foi instaurado há 2000 anos, gente. É isso que ele está dizendo. E é isso que nós estamos conversando nessa série. Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Gente de toda tribo, língua e nação. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Jovens terão visões e velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naquele dia. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Vocês se lembram que Jesus disse isso em Mateus 24? Que o sinal do Filho do Homem apareceria. Só que antes do sinal do Filho do Homem aparecer, gente de toda tribo, língua e nação vai ouvir das grandezas de Deus em sua própria língua materna. Isso é o Pentecoste. Vocês estão 2000 anos depois ouvindo falar das grandezas de Deus no português. Nem de Portugal, bem brasileiro mesmo, e bem capixaba. O Pentecoste é verdade. E o reino de Deus chegou. É isso que o povo de Deus apregou ao longo da história. E é isso que o Pedro está explicando. Qual é o verdadeiro dom de línguas? Domingo de manhã, 10:30 da manhã, um povo em volta da palavra de Deus, cheio do Espírito, e em volta do Espírito Santo, em volta do nome de Cristo, está ouvindo falar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Sem precisar de nenhum intérprete, sem ninguém falar nada. Por quê? Porque se em Babel, lembram? Teologia bíblica básica. Se em Babel o mundo foi confundido em reinos com línguas diferentes, em Cristo e no Pentecoste, o mundo é reunificado num reino através de todas as línguas, para que todos os homens saibam que Jesus Cristo é Rei. O Pentecoste nada mais é do que a reversão daquilo que aconteceu na Torre de Babel. Se lá os homens foram espalhados no mundo, em reinos diferentes, com línguas diferentes, em Cristo, as línguas trazem os homens de volta para um único reino, o reino de Deus. Fazemos parte do mesmo reino, com a nossa língua e a nossa cultura. É isso que Pedro está explicando. E é isso que está acontecendo ao longo da história. É por isso que eu estou trazendo esse texto nessa série. Verso 21. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é Joel 2, do 28 ao 32, tá? Pedro continua. Israelitas, ouçam essas palavras. Isso aqui é o Evangelho, tá? Às vezes eu ouço as pessoas falarem assim: o Evangelho é amor, o Evangelho é paz, o Evangelho é perdão. O Evangelho não é isso. Isso é efeito do Evangelho. O Evangelho não é isso. O Evangelho é isso que o Pedro está anunciando agora. A boa notícia é essa: não confundam o que é com o seu efeito. Israelitas, ouçam estas palavras. Agora ele vai começar a dizer o que é a boa notícia. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Verso 24. Mas Deus
o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Encarnação, crucificação, morte e ressurreição. Isso é a boa notícia. Pecado perdoado, nova vida começado. Isso é o Evangelho. Verso 24, verso 5. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o seu santo veja a decomposição. Salmo número 6, do verso 8 a verso 11, Davi diz: tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Pedro agora é mais enfático. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus. E todos nós, olha que grandiosidade isso, somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seus corações e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, e para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar, inclusive brasileiros, no século 21. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia, misericórdia, os diáconos aqui da igreja vão ficar doidinhos. Houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Imagina enfiar 3.000 aqui dentro. Eu vou ter que ficar pregando de segunda a sexta aqui. Vamos lá. Pedro vai explicar o fenômeno. Ele está dizendo: pessoal, Jesus Cristo, o descendente de Davi, ele é o rei dos reis. E qual é a prova disso? Nós o vimos fazer milagres, e vocês também viram. Nós o vimos morrer pelas mãos de vocês e pelo decreto eterno de Deus. Não tenho tempo de falar disso agora. Nós o vimos ressuscitar dos mortos. E o que vocês estão vendo é o derramar do Espírito, porque uma nova era começou, a era do reino de Deus, em que Cristo é exaltado. As pessoas ouvem essa notícia e ficam assustadas. Por quê? Porque a antiga era, o que dominava era o pecado e a morte. Só que com a ressurreição dos mortos, a morte já não dá mais a última palavra. E agora, o que a gente faz? Com a ressurreição dos mortos, existe a certeza de perdão de pecados e a justificação pela fé. E o que sobra agora? As pessoas começam a falar: o que a gente vai fazer? Pedro diz: se arrependam dos pecados e sejam batizados e recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito de Deus.
naquele dia, 3.000 pessoas começam a formar a igreja de Jesus. E aí, o Lucas, escrevendo o texto, ele vai mostrar para nós, verso 42, como essas pessoas viviam. Verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar? Pai, sua palavra é grandiosa e nos traz ensinamentos grandiosos. Queremos pedir ao Senhor discernimento. Ilumina seu povo, dá discernimento para o seu povo, porque a gente quer sair daqui aprendendo mais do nosso lugar no mundo, do nosso lugar como discípulos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero focar com vocês do verso 36 em diante. O fenômeno que está acontecendo aqui, e eu preciso que vocês compreendam isso, é um simples fenômeno de chegou o reino de Deus. E qual é a prova de que o reino chegou? O Espírito foi derramado. Mas pastor, para ter o Espírito Santo tem que falar em língua? Não, a língua era única e exclusivamente um sinal pontual de que o rei é cósmico. E é para que todo mundo saiba e se submeta a ele. É isso que o Pedro está dizendo. Essas pessoas, quando ouvem que Jesus Cristo é o Rei, quando entendem o que aconteceu, qual é a mensagem do Pedro? Se arrependam, sejam batizados, porque o reino de Deus está aí. Porque a promessa é para vocês e para os filhos de vocês. Por isso que a gente batiza nossas crianças. A promessa do reino, inclusive, é para os nossos filhos. E aí, o texto vai dizer como essas pessoas viviam. E como elas viviam? Bom, elas se dedicavam à doutrina, elas tinham as coisas em comum, elas glorificavam a Deus, e nada demais. E simplesmente tinham atos de misericórdia, e o povo olhava para eles e dizia, essa gente é uma turma legal de se andar perto deles. Agora, o que isso tem a ver com a nossa série? E o que é esse texto e como é que eu vou aplicar ele em 5 lições bem rápidas para vocês? Porque o que eu trouxe para vocês hoje é que a igreja precisa ser uma amostra do reino de Deus. A igreja precisa ser uma amostra do reino de Deus. Nós estamos estudando uma série chamada Igreja, Casa e Família, vivendo na dinâmica do reino. Semana passada, eu conversei com vocês sobre o que é que Deus está fazendo no nosso tempo. E hoje, eu queria que vocês entendessem que no reino de Deus, a igreja é uma amostra do reino. Como as pessoas vão saber que Jesus Cristo está reinando? Bom, no Antigo Testamento, Deus já tinha deixado um sinal. Era Israel. As nações do mundo precisavam olhar para Israel e se perguntar, de onde eles tiraram essa lei? De onde eles tiraram essa adoração? Como é que eles conseguem ter famílias assim? Ter uma tradição assim? Como é que eles conseguem ser assim?
Era isso que era para Israel ser. No Novo Testamento, gente, é a mesma coisa. Só que isso não acontece com o judeu em Jerusalém. O mundo precisa olhar para a igreja de Jesus e perceber que esse povo está debaixo de um outro governo. Que esse povo está debaixo de uma outra autoridade. O que o Novo Testamento está ensinando para a gente é que as pessoas precisam olhar para a igreja e ver, tem alguma coisa diferente com esses caras. O rei deles é outro. As expectativas deles são outras. Os valores deles são outros. É por isso que o que eu quero aplicar em 5 lições rápidas para vocês é para que a gente entenda o nosso lugar no reino de Deus, o lugar da igreja no reino de Deus, como sendo um exemplo para a cultura que está do lado de fora. Eu estou fazendo 40 anos daqui a alguns dias. Eu sou nascido e criado em igreja. Acho que com a semana de vida, que naquela época não tinha nem resguardo, né? A semana de vida eu acho que eu estava na igreja. E eu já vi algumas coisas. Poucas, não tantas, eu acho. Irmãos, uma pouca reflexão que eu tive ao longo disso tudo, da minha juventude inteira, era qual deveria ser o nosso papel como igreja de Jesus? Qual deveria ser o nosso lugar como povo de Deus? Porque é muito fácil a gente se confundir. Por quê? Porque eu fui ensinado numa doutrina que dizia que eu vou à igreja. Como se a igreja fosse realmente um lugar. E aqui eu não vou explorar o que o apóstolo Paulo fala para o Timóteo, quando ele diz que a gente precisa entender como deve se comportar na casa de Deus. Eu não vou entrar nisso, porque isso aqui realmente é uma igreja. Mas para cima disso, a igreja é um povo. A igreja é um povo. É gente que Deus trouxe para estar em volta dele. É gente que vai viver no reino de Deus. E eu nunca fui levado a fazer essa reflexão. Eu até posso ir ao templo, ou eu até posso ir à igreja, mas é impossível eu deixar de ser parte da igreja. Aonde eu vou? É impossível eu deixar de fazer parte do povo de Deus aonde eu vou. Isso faz parte do que eu sou, cidadão do reino. É impossível eu não levar isso para onde eu vou. Então, o que a gente pode aprender como a igreja, como sendo uma amostra do reino de Deus? Por que isso, Rômulo? Olha o verso 36 comigo. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: o que a gente vai fazer? Pedro respondeu: gente, se arrependam dos pecados de vocês. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertiam e insistiam com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Irmãos, a igreja é uma mostra do reino de Deus, em primeiro lugar, porque a igreja é formada por quem teve um encontro genuíno com Jesus Cristo. Observem,
Pedro está dizendo que uma condição básica para se encontrar com Jesus é se arrepender dos seus pecados. Isso é uma condição básica para ser crente. Eu já vi gente se convertendo por conveniência. Por exemplo, eu já vi gente que o cara queria casar com a menina, mas aí o pessoal da igreja não fazia o casamento. Então o que o cara fez? Bom, então tá tranquilo, eu entro para a igreja, beleza. Já vi isso? Aí o cara é batizado, mas por que ele foi batizado e ele entrou para a igreja? Pô, preciso casar, né? Então bora. Já vi isso, já vi. Mais de uma vez até. Eu já vi gente entrar para a igreja porque tem medo de morrer. Já vi. Bom, vai que... Há um filósofo chamado Blaise Pascal. Pascal ficou muito famoso por causa do método da aposta. O que é o método da aposta do Pascal? Por exemplo, eu não acredito em Deus, mas o Daniel acredita. Quando a gente morrer, vai que o Daniel está certo e eu estou errado. Porque se o Daniel estiver errado e eu não acredito em Deus, tá tudo bem, né? Agora, vai que o Daniel está certo. Então, se você estiver certo, eu vou na sua. Eu já vi gente assim, por medo. O cara tem medo. Ele tem medo do inferno, ele tem medo da morte. Ele tem medo do que vai acontecer depois, lá do outro lado, sei lá. Já vi gente entrando na igreja por causa disso. Já. Então, qualquer coisa, vocês sigam o Daniel, porque vai que ele está certo, né? Já vi, cara. Conveniência, já vi gente convertendo e entrando para a igreja por causa de medo. Já vi gente entrando na igreja, gente, por tantas formas. Só que só tem uma porta. Só tem uma porta. Agostinho dizia que existem dois tipos de igreja. Essa que eu estou vendo, e existe uma que é a invisível. A igreja visível, e é isso que confunde vocês. Tem de tudo aqui. Tem de tudo. Tem lobo, tem raposa, tem gente que não é crente, tem pastor que não é crente, tem gente que está dentro da igreja que não é crente. Tem vários. Eita! Tem vários. Tem gente confusa no meio da igreja. Porque a igreja visível, o que a gente vê, Agostinho dizia, não dá para discernir. O máximo que Jesus disse em João 15 é que você conseguiria discernir pelos frutos. Fora isso, é impossível. Agora, o que Agostinho dizia é que por trás disso que a gente vê, tem uma igreja que quem vê é o Senhor. Porque essa é a igreja dele. Que é o que Agostinho chamava de igreja invisível. Essa igreja invisível é formada não por conveniência, não por convencimento humano, não por medo. Essa igreja invisível é formada exclusivamente por gente que se arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E não é por medo do inferno, não é por medo da morte, mas é porque entendeu que a única vida que existe é a vida em Jesus. Por quê? Porque Ele é aquele que ressuscitou dos mortos. Ele é aquele que morreu a nossa morte. Então olha só, você quer saber se você é crente? A pergunta que você precisa se fazer é, eu me arrependi dos meus pecados? Eu conheço gente que, sinceramente, tem boas bússolas morais. Porque com boa educação, com boa psicologia, com boa pedagogia, com boa didática, crescendo num lar bom, você consegue ter uma bússola moral boa. Se você tiver bons pais, boas influências, crescer num lugar legal, com algum tipo de infraestrutura, você consegue ter uma bússola moral interessante, aprendendo valores do tipo amar o próximo. É possível. É possível. Mas isso não é ser crente. Ser crente é se arrepender dos seus pecados.
E aqui pecado não é não amar. Pecado é amar em desordem, como diria Santo Agostinho. Pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. Pecado é ter a antiga natureza dentro da gente, gritando e ordenando aquilo que a gente tem que fazer. Pecado é construir deuses falsos. Pecado é continuar na condição de pecadores. Se arrepender dos seus pecados é entrar para o reino de Deus e entender que uma nova vida é necessária para nós. Irmãos, a igreja é formada por esse tipo de gente. E eu estou falando a igreja invisível e não a visível. Por isso, você quer descobrir se você encontrou Jesus ou não? Observem o texto, irmãos. Quando eles ouvem o evangelho, o que acontece com eles? Eles ficam atemorizados. Porque quando a gente ouve falar de Jesus, a primeira coisa que tem que gerar na gente não é empatia. Desculpe, para a gente do século 21, da geração afeto. Não é empatia. Quando a gente ouve falar de Jesus, a primeira coisa que precisa gerar na gente é santo temor. Os caras ficam assombrados. Eles ficam assombrados com a justiça de Deus que foi satisfeita na cruz. Porque para que a ira de Deus fosse satisfeita, o pecado teve que ser julgado. E a morte do único santo foi aquela necessária para que a gente tivesse a nova vida. Você entende que você conheceu o Senhor, para quando você olha para Jesus e olha para o Senhor, um santo temor toma conta do nosso coração. Os caras ficam aterrorizados. Agora olha para a gente. Eu sou pai de adolescente. Eu prego para jovem ao longo da minha vida inteira. Nós somos uma geração irreverente, gente. Nós somos uma geração completamente irreverente. Nós não temos santo temor. Nós nem entendemos o que é isso. Nós somos uma geração que diante de Deus, o máximo que a gente consegue olhar é para um velho de barba branca legal. Gente fina. A Escritura, quando manda a gente olhar para o Senhor, a gente tem que ter santo temor. Quer saber se você é crente? Quando você olha para Cristo, você treme. Quando você olha para o Senhor, você teme. E não é ter medo, mas é um respeito profundo, uma reverência profunda no coração. Quando você flerta com o pecado, o que é que tem que vir no seu coração? Temor. Temor. Crente teme. E temor é um santo respeito, uma santa reverência. É isso que está acontecendo com essa gente. Agora percebam, para a geração, o Lipovetsky chama essa geração da gente de ultra-individualista. Ele chama de ultramodernidade. Arrependimento de pecado não acontece só no meu coração não, tá? Não, tá tudo bem eu e Deus. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados em nome de Cristo Jesus. Isso é confissão pública. Isso é profissão de fé. Isso faz parte de ser colocado dentro da comunidade da aliança. Eu estou entendendo agora que eu morri e eu faço parte de um novo povo. Há uma nova nação a qual eu faço parte. Por isso que eles se chamavam de irmãos. Por isso que independente de onde eles estivessem, eles se chamavam de irmãos. Por isso que aqueles que se encontraram com Jesus, eles têm uma confissão de fé pública. É uma confissão de fé pública. Não é essa coisa de que eu sou crente no meu quarto, eu sou crente para eu mesmo. Não, eu estou diante do povo de Deus.
E diante do povo de Deus eu faço uma pública confissão de fé, dizendo, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Agora vocês começam a entender por que temos alguns rituais, tipo batismo e profissão de fé. Porque isso está mostrando que publicamente há pessoas que estão reconhecendo o senhorio de Jesus. Agora, observem que as pessoas que têm um encontro genuíno com pessoas, elas têm uma mudança radical de vida. O Pedro diz, com muitas outras palavras os advertia, verso 40, salvem-se dessa geração corrompida. Vocês acham mesmo que 2000 anos depois a mensagem é outra, gente? Não. 2000 anos depois a mensagem é a mesma. Se arrependam dos seus pecados, existe uma geração corrompida, e quem é a igreja? Gente que se arrepende, confessa e muda de vida. E tem uma outra postura. Quem é que realmente é crente? Quem ouviu o evangelho, quem se arrependeu dos seus pecados, quem confessou os seus pecados, e quem realmente tem uma vida mudada, pessoal. Isso aqui a gente não pode abrir mão. E aí a aplicação que eu quero fazer é singela. Você é crente, cara. Nasceu de novo. Você faz parte da igreja invisível. Presta atenção nisso. Nós somos uma geração irreverente. Nós somos uma geração irresponsável, especialmente com as coisas de Deus. Irmãos, 2000 anos depois, mesmo num Brasil tão evangélico, a mensagem é a mesma. Ela não mudou. Segunda lição que a gente aprende, olha o verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Se em primeiro lugar, a igreja, que é uma amostra do reino de Deus, é formada por pessoas que tiveram um encontro genuíno, a segunda coisa é que a igreja é construída a partir de uma base doutrinária forte. Ponto. Pastor, da onde você tirou isso? Verso 42. O que esses caras aprendiam? O ensino dos apóstolos. E o que eles faziam? Celebravam a Santa Ceia. Olha só. Partir do pão aí, o que os intérpretes desse texto dizem, eles cultuavam e celebravam a ceia. E o que eles faziam? Oravam juntos. Irmãos, eu cresci na igreja, ouvindo que quem estudava teologia ficava doido. Não. Eu cresci na igreja ouvindo pessoas dizendo assim, a letra mata e o espírito vivifica. Não é assim? É verdade. Paulo disse isso para os coríntios. O grande problema é que quando Paulo diz que a letra mata e o espírito vivifica, o que Paulo está querendo dizer é que Moisés mata. Por quê? Porque a lei mata, e mata mesmo. Qual de vocês olha para a lei de Deus e sai de lá puro? Nenhum. A letra mata, pô. Moisés mata. A antiga aliança mata. Mas e a nova aliança, pastor? Traz vida, pô. É Cristo. Porque a lei foi encravada na cruz. Então quando eu estou dizendo, Paulo está dizendo que a letra mata, ele está dizendo Moisés mata, pô. Claro. Algum de vocês nunca conseguiu não roubar, não matar, não cobiçar, não adulterar, não idolatrar? Claro que não. E se a gente for julgado pela lei, vocês estão tudo no inferno e eu também. Sou o primeiro da lista, inclusive. Pode dar o primeiro lugar para mim. Mas o Espírito vivifica porque Cristo pegou o escrito de dívida e pagou na cruz. Ok? Então não usa essa palavra para dizer que a gente não pode e não tem que estudar doutrina por isso. Segundo, a gente lê Apocalipse
e diz assim: nossa, vocês não são frios nem quentes, então, como vocês não são frios nem vocês são quentes, eu vou vomitar vocês. Aí o cara fala: tá vendo aí? A gente precisa ou ser frio, então tem que ser sorveteriano, ou ser quente, aí a gente vira pentecostal. Vocês estão doidos? É só olhar a geografia, gente. Por quê? Porque você está falando de Hierápolis e Colossos. Colossos tem água fria. A água em Gá era de lá. Hierápolis eram águas termais. Lugar da gente ir buscar cura. Inclusive lá, por conta das águas termais, era um centro médico enorme naquele tempo. É tanta crendice que, se estudasse, não falava besteira. O que ele está dizendo? Vocês ou precisam da água para matar a sede das pessoas, ou vocês precisam ser uma água termal para curar as pessoas. O que vocês não podem é nem matar a sede das pessoas, nem curar os outros. Senão vocês servem para quê? Por isso vocês não podem ser mornos. Matem a sede do povo e curem as pessoas. É isso que o Apocalipse está dizendo para nós. Tudo bem? Está explicado? Beleza? Vai estudar a Bíblia, pelo amor de Deus. Vai arrumar um bom livro para aprender doutrina. Por favor. A igreja aprende a Bíblia. A igreja aprende boa doutrina. E aqui é a doutrina dos apóstolos. 1 Coríntios capítulo 3. O apóstolo Paulo está sendo claro, dizendo assim: eu lancei o firme fundamento. Pedro vai dizer a mesma coisa. Por quê? Porque o que a gente conhece de Jesus? O que os apóstolos ensinaram. E a partir do que os apóstolos ensinaram, por isso ele diz: nós vimos, nós somos testemunhas, nós somos o legado dos apóstolos. É por isso que é tão urgente para a igreja, primeiro, voltar a ler a Bíblia. Depois, a igreja voltar a sentar para estudar teologia. Ponto. Porque o que a gente está descobrindo daquilo que os apóstolos fizeram? Uma igreja precisa estudar boa teologia. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, Paulo vai falar das nossas guerras espirituais. Como é que a gente vence Satanás, Paulo fala? É incrível, estudando doutrina. Por quê? Porque ele sempre trabalhou com o engano. Se você conhece a verdade de Deus, automaticamente você não cai no engano. Percebem isso? Agora, por que Romulinho sempre fala: traz um papel e uma caneta? Por que Romulinho sempre fala para vocês que isso aqui é momento de formação espiritual? Você precisa encarar o momento em que a palavra é pregada com seriedade. Calvino levava isso tão a sério que ele dizia: quando a palavra está sendo lida, é Deus falando. Irmãos, eu não estou mandando ninguém aqui virar teólogo. E o Sproul tem um livro muito bom assim. Somos todos teólogos. Eu não estou mandando vocês fazerem curso de bacharel. O que eu estou mandando é vocês se aprofundarem nos conhecimentos de Deus. Mas, a igreja não pode ser mística. Eu fui criado num misticismo evangélico louco, que é para deixar qualquer um maluco. Não caiam nesse misticismo. O Brasil evangélico é místico até não poder mais.
Só pode orar no monte, porque se não orar no monte, não sei o quê. Aí tem a irmã do coque que ora, porque é poderoso e se gira para a direita. Eu já vi tanta doideira no meio gospel que se cair para trás é de Deus, se cair para frente é demônio. Hã? Vocês não têm ideia. Um dia eu tomo um café e eu conto metade para vocês. É tanta loucura, é um misticismo. Só que aí Deus, ao longo da história, nos trouxe irmãos que vieram conduzindo boa doutrina. Boa doutrina. Quando eu falo que nós somos uma igreja reformada, é porque também não me venham com uma ideia de que agora, em nome do progresso, nos tornamos progressistas gospel. Estou olhando isso em tudo quanto é pode parar, cara. Não, a gente tem os 2 pés firmados na reforma protestante. A gente é uma igreja confessional. E aqui a gente anda assim, ó, ponto. É isso aqui é o nosso norte. O que eu estou chamando vocês? Estudem a palavra de Deus. Sejam apaixonados pela palavra de Deus. A Bíblia, como ela é. Como vocês vão conhecer Jesus a partir de lá. Irmãos, quando nós temos contato com a palavra de Deus, que aí vem a minha advertência. Eu vejo vários jovens lendo 2, 3 livros e a arrogância toma conta do coração deles. A gente estuda para ficar humilde. Quanto mais eu leio, mais eu descubro que eu não sei nada. Quanto mais tenho contato com a palavra de Deus, mais descobri que eu ainda sou um menino na fé. E preciso conhecer tanto. Percebam o que esses irmãos faziam. Estudavam a palavra de Deus. Terceiro, irmãos, que é bem simples, naquilo que eu estou conversando com vocês. A igreja tem na comunhão dela uma marca que é inequívoca. Olha o verso 44. Os que criam, o que acontecia com eles? Leiam comigo. Mantinham-se unidos. Não estou mandando você vender tudo. Pode parar com isso. Não faça isso. Ninguém aqui vai virar Amish. Ninguém aqui vai, como diria o profeta popular Raul Seixas, fazer uma comunidade alternativa. Isso não vai acontecer, tá? Não é isso. Eles tomaram a atitude aqui de vender tudo, porque eles acreditavam mesmo que Jesus ia voltar a qualquer momento. Eles achavam que Jesus ia voltar naquela hora. Então, diante disso, para quê? Vamos vender logo tudo? A gente já caminhou e a gente entendeu que não tem necessidade disso. Cristo realmente pode voltar a qualquer momento. Mas ninguém precisa vender nada. Não precisa isso aqui virar uma grande comunidade alternativa. Não é disso que o texto está falando. O que o texto está falando para nós é que aqueles irmãos tinham comunhão. Aqueles irmãos tinham comunhão. Pessoas que encontraram com Jesus, gente que estuda doutrina, gente que estuda a Bíblia. Pessoal, terceira coisa, gente que tem comunhão. Por favor. A teologia reformada trabalha a igreja de Jesus com 4 marcas. Eles dizem que a igreja é una, santa, católica e apostólica. Una porque a igreja tem unidade, a unidade do Espírito. Santa porque é a nossa santidade de Cristo. Católica porque significa universal, a igreja é universal. E apostólica porque ela tem o fundamento dos apóstolos. Eu quero focar aqui na unidade da igreja. E eu quero focar aqui nessa ideia de comunhão com vocês. Irmãos, nós, como eu disse, o Lipovetsky vai ensinar que a gente está numa geração completamente individualista. O individualismo chegou a tal ponto, tem um pastor que escreve uma obra, Arthur e eu fomos alunos dele, o Pedro Dulce. Ele escreve uma obra sobre sexualidade.
Aí ele fala sobre identidade de gênero. A nossa geração é tão individualista, que a gente quer que o mundo inteiro reconheça e se enquadre num gênero que eu criei. Já pararam para pensar nisso? Tamanha a nossa individualidade e egoísmo. E as políticas de identidade, via de regra, elas são isso. Não estou dizendo que elas são completamente inválidas, não. Mas elas são o ápice do egoísmo da nossa época. Porque a gente quer que o mundo inteiro se enquadre na identidade de uma pessoa. Olha como isso é louco. É impossível, gente. Nós estamos falando de quase 8 bilhões de pessoas. Não dá para o mundo inteiro parar para isso. Mas eu estou dizendo de um exemplo. E o Pedro trabalha isso nessa obra que é muito boa e vocês não podem morrer sem ler, tá? Pode anotar aí. Eu mando depois lá para vocês. Baratinho. Vale a pena. Numa tarde, 2 horinhas, vocês leem o livro todo. Individualismo. Eu, meu, para mim. O tempo todo. Eu, meu, para mim. E só isso. Só isso. Aí vem a igreja de Jesus. A gente é reconhecido. Qual é a sua identidade biblicamente? Filho de Deus. Antes da fundação do mundo. Quem são vocês? Irmãos. Irmãos. Fazemos parte da mesma família. Agora percebam. A dinâmica de uma comunidade local é de pessoas que se relacionam, pessoas que se conhecem. Vamos fazer uma crítica à nossa época? Nós temos um sério problema com mega igrejas, gente. Pessoas que não conhecem a história umas das outras, que não sabem quem são umas das outras. E a gente chega em grandes igrejas, com grandes cultos. Entra uma multidão e sai uma multidão de anônimos. Isso está com algum problema. Porque quando a gente olha o ensinamento bíblico, Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 16, ele cita nome, família, profissão, a história. Por quê? Porque comunidades locais precisam se preocupar em pessoas se conhecerem. Pessoas saberem da história umas das outras. Famílias que se relacionam. Pastor, mas estamos no século 21. O rei é o mesmo. O reino é o mesmo, o costume é o mesmo e o princípio é o mesmo. Crentes precisam se relacionar. Eu, como pastor, não abro mão de saber a história de cada um de vocês. O conselho da igreja não abre mão de saber a história de vocês. E as famílias de vocês precisam se relacionar. E conhecer as pessoas que estão em volta. Porque eu sou pai de 3, inclusive de um foguete de 1 ano. Vocês que já foram pais de foguetinhos como o meu, sabem a necessidade de uma rede de apoio? Igrejas são grandes redes de apoio. Vocês já viram o que acontece na nossa comunidade quando um de nós fica doente? Vocês já viram o que acontece na nossa comunidade quando um de nós está precisando? Já viram o que acontece na nossa comunidade quando alguém traz a demanda de alguém? Isso é comunhão. Isso é rede de apoio. Porque se vocês estiverem sozinhos, sabe o que vocês conseguem fazer? Nada.
O máximo que vocês conseguem fazer é, sei lá, um anúncio na rede social de vocês, que ninguém olha. Agora, quando Cristo estabeleceu sua igreja, Ele estabeleceu uma grande rede de amor mútuo, de serviço mútuo. Isso é igreja. É por isso que a gente, por exemplo, não tem tantas programações no meio de semana na nossa comunidade. Porque a gente quer que grupos menores se reúnam, para que nesses grupos menores as pessoas possam saber o nome umas das outras, a história umas das outras. Adolescentes se reúnem porque a gente quer criar afinidade entre eles. Eu quero batizar os filhos dos adolescentes da nossa igreja. Eu quero que, quando eu fizer o casamento deles, eu quero que os demais sejam padrinhos e madrinhas. A gente não pode perder isso de vista. E percebe por que a gente não pode ficar trocando de igreja? Por quê? Porque eu tenho uma relação de amizade com Daniel, tenho, mas é mais do que isso. Eu tenho uma relação de aliança com ele. Ah, mas eu não me dou bem com o Arthur. Espera aí, eu não vou sair daqui. Eu posso ter algum problema com o Arthur. Mas e a sua família que eu amo? E a família de vocês que eu amo? E a família de vocês que eu amo? O que eu vou fazer? Gente, estou com um problema com o Arthur, vamos lá. Me ajuda a resolver? Isso é uma comunidade cristã. Isso a gente não pode perder de vista. Eu tenho uma aliança com vocês, cara. Eu e meus filhos, nós temos uma aliança com vocês. Quando eu saí do seminário, eu disse assim... Aline e eu falei assim, eu quero, quando terminar meu ministério, eu vou aposentar daqui a pouco. Só faltam 30 anos. Deus do céu. Já passaram quase 17, né? Desde quando eu me formei, desde quando eu fui para o seminário, já foram quase 17, agora faltam só 30, está chegando. A gente falou o seguinte... Cara, eu não quero passar por muitos lugares na minha vida. Sabe por que não? Porque eu quero que as minhas filhas tenham raízes num lugar. Eu quero que os meus filhos tenham raízes em algum lugar. Eu quero conhecer a história das pessoas. Eu quero fazer parte da história das pessoas. E se eu tiver 2 anos num lugar, 3 anos no outro, não conheço ninguém, não tenho amigo. Você não tem gente. Então, por que nosso culto é 6 horas da tarde? Porque a gente quer que ele termine 7h30 quando o pastor fala pouco. Quando o pastor fala muito é 8 horas. E senta aí e ouve. E não reclama não. Eu só falo uma vez por semana. 8 horas dá tempo de você dar um pulo na casa do Marcão e tomar um café com ele. Porque 10 horas você já está em casa para pegar o ônibus para o outro dia de manhã. A gente tem um culto perto da hora do almoço, não é para você sair correndo. É para você chamar um amigo do lado para ir almoçar na sua casa ou sair para comer com a família dele. Senão você não conhece ninguém. Amanhã você vai entrar na roda viva e acabou, meu filho. Deu. Não vai mais. E como é que a gente começa a saber a história um do outro? É sempre em volta da mesa. Aí não acha estranho que aqui tudo termina em comida. Eu aprendi uns anos atrás que comida é afeto. E tem alguns que têm mais afeto do que outros aí, tá? Rapaz, tem uma galera que quando você dá um floresta negra para ele, o cara chega a fechar o olho. Aquela respirada funda assim, ó. Come a pizza que Neuci faz, você vai ver o que eu estou falando. Percebe isso? Marca da igreja. Neuci está ferrado, velho. Marca da igreja. Crentes que estudam a Bíblia e que têm a vida em comum. Nós precisamos pensar nisso. Indo para frente. Já estou acabando. Aí. Verso 44 e 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua... Gente,
Referência... Peraí. Quem tem mais de 40 anos, não levanta a mão. Nasceu aqui na Grande Vitória. Olha como é que é isso. Nasceu em qual hospital? Qual? Santa Casa. Quem tem mais de 40 anos aqui, que nasceu aqui na região da Grande Vitória, nasceu na Santa Casa de Misericórdia. Porque era o hospital que tinha. Depois, chegou um outro hospital. Como é que era o nome dele? Hospital Evangélico. Foram 5 igrejas. Presbiteriana, Batista, Metodista, Luterana. Eles se juntaram e formaram um hospital para atender as pessoas, porque um não dava conta. Então eles formaram um hospital, chamado Hospital Evangélico. A nossa igreja formou o Hospital Evangélico. O que era isso? Igreja pratica ato de misericórdia, gente. Igreja pratica ato de misericórdia. Eu conversava com o Arthur um dia desse, eu não consigo entender gente que estuda a Bíblia, estuda a doutrina, faz semana da fé reformada, conferência de não sei o quê, e nenhuma crítica a isso. Zero. Eu estou defendendo isso. Agora, o que eu acho estranho são comunidades locais que não olham a necessidade do mundo que está em volta dela. Isso não faz o menor sentido. Não faz sentido. Não é bíblico uma igreja que estuda teologia, mas olha a miséria e a desgraça em volta dela e acha que isso é problema do governo. E isso é uma loucura, biblicamente falando. Isso é maluquice. O Novo Testamento inteiro, ele gira em torno de algumas cartas como Corinto, Filipos, de oferta para os miseráveis que estão sofrendo. Então isso não é bandeira de partido, de governo. Peraí, misericórdia é algo que tem que estar entranhado no crente. Eu não quero saber de política, eu não tô nem aí para esses pelegos. Uma marca da igreja é de gente misericordiosa. A gente não pode esquecer isso. Quando a gente aqui na nossa comunidade se engaja com um projeto social, a gente não está defendendo plataforma. O que a gente está defendendo é o reino. O reino é de um Deus que se preocupa com quem está sofrendo, seja essa pessoa qual for, e a necessidade dela qual for. Isso é uma marca nossa. Cristãos, quando olham a criação do jeito que ela está, cristãos olham para isso e digam, cara, não era para ser assim. Não era para ser assim. Enquanto o rei não transforma tudo, a gente cuida. Enquanto o rei não transforma, a gente abençoa. Aí, ao longo da nossa história, a gente tem tentado aqui fazer isso. Agora, qual é o meu desafio para você? Se engaje nesse tipo de coisa. Por exemplo, sábado que vem, tem um grupo aqui enorme da nossa comunidade, a gente vai lá para uma casa que é a Gabriel Delane. Tem uns 400 meninos lá de domingo a domingo, que ficam lá. A gente vai lá só contar história e servir os meninos. E é de fazer teatro e o que for. Por quê, cara? Porque não dá para passar pelo sofrimento das pessoas incólume, é impossível. Isso não existe. Quando a gente pega aqui, o Marcelo não está aqui, está trabalhando, Cláudia, tá, né? Quando o Marcelo traz assim, olha gente, a gente está precisando de cesta básica, conversa com o Marcelo um pouquinho, com uma amiga. O tanto de gente que precisa, o ano passado a gente deu mais de tonelada de alimento. E eu acho que a gente precisa, inclusive, resgatar uma cultura que a gente perdeu. Sabe, eu cresci em igreja. Sabe o que a gente fazia no início do mês? A gente ia lá, fazia compra, aí a gente vinha e trazia essas coisas para a igreja. A gente doava cesta básica, a gente doava alimento, a gente entregava tudo para a junta diaconal. Por que a gente perdeu essas coisas? Se olhar a despensa de vocês, bem ou mal, o brasileiro está endividado, a gente já sabe disso.
Mas bem ou mal, vocês têm tudo para comer, cara. Agora a gente deveria resgatar isso. Pô, deu o início do mês, enche esse troço aqui de alimento, para quê? Dá para a junta diaconal, dá para o Marcelo, a gente ajuda 3 casas de recuperação. Dá para os caras, vai abençoar a vida do povo. Está sobrando para a gente. Boa doutrina, comunhão. Mas cara, o sofrimento das pessoas precisa bater na gente. Último, para eu acabar. Verso 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. Eu não vou trabalhar a simpatia do povo porque crente, meu Deus do céu. Eu preciso de uma semana só para falar de simpatia. Nossa. É porque hoje em dia é assim, lá vem o crente. Nossa Deus. Fulano é assim, mas porque é crente. Um dia a gente fala sobre isso. Igreja adora. Igreja adora. Essas coisas não são exclusivas. Nada aqui anula nada. A gente adora. É uma comunidade de gente que adora. O mundo precisa olhar para nós e está caindo tudo, mas a gente adora, gente. A realidade é uma realidade dura? É, mas a Bíblia também trabalha uma realidade de um Deus de graça, de amor, de misericórdia. Essa é a realidade da gente. Então, por favor, não deixem de adorar. Não deixem de adorar. Essa gente diariamente louvava a Deus. Louvava. A gente não pode esquecer disso. Nós somos uma comunidade. Domingo é dia de fazer o quê? Cara, eu vou para a igreja. Domingo é dia de ir para a igreja. É dia de adorar em comunidade. Sem relativizar. Domingo é dia de adorar. Em casa, tempo de adorar. Povo que adora, povo que adora. O que a gente canta? A gente adora. O que a gente ora? A gente adora. O que a gente prega? A gente adora. Nós somos um povo que adora. Eu termino. Vocês ficaram de cantar uma música no final, gente? Então vem. Eu termino dizendo para vocês o seguinte. Nós estamos começando o ano. Começando o ano. Na dinâmica do reino de Deus. Leve a vida como igreja, a sério. Se engaja. Cristo Jesus se manifestou para a gente poder ter salvação. Cristo Jesus se manifestou para a gente ser um povo. Cristo Jesus se manifestou para o mundo olhar para nós e ver a grandeza dele. Por fim, o Senhor se manifestou para que a gente pudesse ser uma comunidade de gente que adora. Não perca isso de vista. Não perca isso de vista. Uma comunidade de gente que leva Jesus a sério, a vida de Deus a sério. Se engaje nisso. Eu tenho conversado e ainda vou conversar por algumas semanas sobre igreja, casa e família, vivendo na dinâmica do reino. Irmãos, a comunidade local é a única coisa que a gente tem palpável para a gente começar o reino de Deus a partir dela. Em que lugar vocês ouvem um choro maravilhoso desse? Só em pronto-socorro e pediatra. Gente. Em lugar nenhum mais não. E aqui é tão bom que criança chora, a gente fala, louvado seja Deus. Em alguns lugares, criança chora, o pessoal fala, está atrapalhando. Aqui, criança chora, a gente fala, está precisando de ajuda? Posso ajudar?
Lá embaixo tem um espaço de apoio. Quer que eu seguro para você? Cara, isso é igreja. Isso é bom demais.